Amém? Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. Quando eu li esse texto, eu estava meditando, hoje de manhã preguei sobre ele, agora também temos a oportunidade de pregar sobre ele. Irmãos, é o acontecimento mais extraordinário que nós poderíamos ter, porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, versículo 12 em diante, olha o que ele diz, abre comigo lá. João capítulo 1, a partir do versículo 12. A palavra diz, versículo 15, João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Jesus, ele se manifestou, como diz lá em Lucas capítulo 1, 26, o anjo veio anunciar essa gloriosa manifestação do amor de Deus. Deus, através do seu amor, enviou Jesus para nascer de Maria, concebido pelo Espírito, e para nos revelar o Pai. Que amor, que expressão de amor! Quais foram os acontecimentos mais importantes da humanidade? Foi o nascimento de Jesus, porque a glória de Deus nos visitou. Deus nos visitou não para nos condenar. A humanidade só ia entender o caminho da salvação e precisava de alguém que oferecesse a sua vida, porque não havia nenhum homem na face da terra que pudesse oferecer a sua vida para a salvação, somente Jesus. E ele aceitou esse desafio do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram resgatar a humanidade. Por isso que nós presenteamos, nos alegramos, tomamos refeição em família. Por quê? Porque nós estamos celebrando o maior acontecimento da humanidade. Deus se fez carne, Deus se habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E isso, meu irmão, para Deus é como se fosse antes de ontem, porque o apóstolo Pedro, ele fala, para Deus 1000 anos é como um dia. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos na nossa cronologia. Hoje é domingo, quem lembra de sexta-feira antes de ontem? Quem lembra, né? Está pertinho aí sexta-feira antes de ontem. Mas para Deus, então, quando Jesus nasceu, é como se fosse sexta passada, porque na sua eternidade a cronologia de Deus, e breve Jesus voltará, como nós cantamos aqui. A humanidade, ela tem desenvolvido várias áreas tecnologicamente, várias áreas ela tem desenvolvido, a ciência, o conhecimento, como profetizou o profeta Daniel, iria se multiplicar, como tem se multiplicado em nossos dias, meu irmão, minha irmã. Mas esse acontecimento é o acontecimento mais extraordinário. O que supera o nascimento, somente a ressurreição de Cristo. E Jesus falou, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu já falei aqui alguns cultos, quando Jesus falava para os apóstolos, para os discípulos, eu vou para Jerusalém, eu vou ser perseguido, eu vou ser açoitado, eu vou ser humilhado, eu vou ser crucificado, vou ser sepultado, mas vou ressuscitar. Mas eles ignoravam, eles não entendiam. Só entenderam depois que foram no túmulo e o túmulo estava vazio. Aí eles entenderam o que era o poder
a ressurreição, um acontecimento inédito, mas também tem outro acontecimento inédito que vai vir sobre nós, quem sabe na nossa geração. Quantos gostaria de ver a volta de Jesus na sua geração? Levanta as duas mãos comigo e fala: Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor, e que o Senhor nos encontre preparados para ser arrebatado e estar com o Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo fala isso na carta dos Tessalonicenses. Olha, ao toque da última trombeta, penso eu que é uma das trombetas de Apocalipse ali, que teve os 7 selos, os 7 cálices e as 7 trombetas. Ao toque da última trombeta, o Rei do Rei virá e nós seremos arrebatados. Você já viu alguém arrebatado, irmão? Na Bíblia tem 2, né? Quem é? Enoque e Elias, mas não é contemporâneo nosso, né? Nós não vimos. Quem crê que vai ver muita gente arrebatada, vai junto em nome de Jesus, vai encontrar com o Senhor nos ares. Então vai ser algo inédito, algo maravilhoso, que o nosso entendimento seja aberto. Então, ali na cronologia de Deus, no reino de Deus, os 2 acontecimentos mais importantes, e que a igreja tem que estar ligada, a igreja tem que levar essa mensagem como se fosse ontem. Jesus nasceu, o Salvador nasceu, o Messias nasceu, ele foi enviado ao mundo para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para nos reconciliar com Deus, com o projeto de Deus, com o plano de Deus. A humanidade, a única solução para a humanidade é o reino de Deus, e o reino de Deus vai se manifestar com a volta de Jesus. Toda instituição humana é como se fosse ali Gênesis 11, Babel. Quem entende o que eu estou falando? É uma instituição que não traz solução para os problemas da humanidade. Mas quando Jesus voltar, então eu fico imaginando que assunto extraordinário, que está reverberando até hoje. Jesus nasceu, Jesus ofereceu a sua vida por amor à sua igreja, foi martirizado, perseguido, morto, sepultado, mas ressuscitou. Está à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Todos os outros problemas são menores. Que eu e você possamos entender isso. O apóstolo João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que seria de nós sem Jesus? Que seria da humanidade sem Cristo Jesus? Que seria da humanidade sem a igreja? É o sal da terra, é a luz do mundo, é onde nós podemos ter relacionamentos saudáveis, onde as nossas crianças aprendem a Bíblia na escola, onde os nossos pré-adolescentes, os nossos jovens têm a oportunidade de crescer conhecendo ao Senhor, conhecendo a palavra de Deus. Estão no mundo, mas não são do mundo. Uma geração que brilha com a luz de Deus, que prevalece, que tem autoridade e poder de Deus na sua vida. Então tudo isso, o arcanjo, né? Ali ele veio anunciar: olha Maria. O anjo aproximando-se dela, é Lucas 1, 28 agora, a partir do verso 28. O anjo se aproximando dela disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O que Jesus falou para os apóstolos? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, mais os que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Você está na igreja, o Senhor está na sua igreja.
Então levanta as duas mãos, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, você vai sair daqui cheio de autoridade e fé. Os problemas que você enfrentar, você vai vencê-los, porque o Senhor está com você. Os temores que querem te intimidar, você vai vencê-los, porque o Senhor está com você. A angústia, a tristeza, a melancolia que talvez está batendo na porta do seu coração, querendo roubar a alegria do seu coração, você vai vencê-la, porque o Senhor está com você. Fala: o Senhor meu Deus está na sua igreja, e eu na igreja declaro esta noite: o Senhor está comigo, não temerei, mas viverei para ver a glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Muitas situações acontecem para nos perturbar, mas o anjo falou: não se perturbe, o Senhor está com você. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Esse acontecimento maravilhoso. Maria creu, ela não entendeu, mas ela creu. E a palavra diz: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Jesus nasceu para se tornar o centro da nossa vida. Quantos podem dizer amém? Quem quer colocar Ele no trono do seu coração? Que Ele possa ser na sua vida grande, maior que os temores, maior que as inquietações, maior que as preocupações. E a palavra diz: o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria: como acontecerá isso, pois eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e aquele que vai nascer de ti será santo, Filho de Deus. Meu irmão, o Espírito está hoje sobre a igreja, sobre a sua vida, para restaurar a sua casa, para curar a sua mente, para abençoar suas emoções, para te fortalecer em todas as áreas da sua vida. Agora vai comigo lá em Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. As palavras do anjo. Isaías já tinha visto pela fé. Isaías viu Jesus e o nascimento do Messias, uma revelação profética. Hoje de manhã eu falei também, nós confiamos e cremos em Jesus, porque nós temos a história, temos a palavra, e nós olhamos para trás e cremos. E a palavra diz que todo aquele que nele crê, Deus lhe deu o poder para se tornar filho de Deus. Mas antes de Jesus, os profetas já anunciavam a ele que ele viria. Para eles é futuro, para nós é passado, mas para Deus é sempre presente. E eles anunciavam que viria. E aí o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, ele viu o dia do Senhor, o dia que o Senhor iria nascer, e ele profetizou, Isaías 9:6, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o seu governo está sobre os seus ombros. Um bebê, uma criança vulnerável, uma criança tão pequenina, tão indefesa. Quando aquele menino nasceu, ele despertou a ira de um rei, Herodes. Herodes ficou com inveja daquele menino, porque os magos
vieram do Oriente. Irmão, Herodes foi tomado pelos demônios. Quem entende o que eu estou falando? O anticristo, os demônios perceberam que estava acontecendo algo que seria o início da sua destruição. Romanos capítulo 16, verso 20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Satanás que achou que enganando Adão e Eva, ele ia ter o governo da humanidade, o domínio da humanidade. Satanás que tentou comprar Jesus, tentou que Jesus o adorasse, e ele mostrou toda a glória do mundo. Ele falou: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Mas o Senhor falou: retira de mim, Satanás, porque somente ao Senhor seu Deus adorarás. E hoje nós temos uma igreja que não se dobra diante do mundanismo, não se dobra diante do pecado, não se dobra diante das ameaças malignas. Uma igreja forte, vitoriosa, cheia de poder, cheia de fé, cheia de autoridade. E em breve Satanás será esmagado debaixo dos pés desta igreja. Quantos podem dizer amém? Revelação de Apocalipse. Governo, autoridade, poder. Abre comigo, vamos um pouquinho lá, depois a gente continua Isaías. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1. Olha o que diz aqui. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol. Aqui representa a igreja. A mulher, muitas vezes na igreja, a figura da igreja, a mulher. E a palavra diz que ela seria revestida do sol, com a lua debaixo dos pés. A lua representa os recursos humanos. Ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria, a igreja reflete a luz e a glória do único, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? A igreja que o Senhor vai encontrar nos ares, a igreja que será cada vez mais forte, mais operosa nos últimos dias. Não uma igreja que vai usar estratégias de marketing e humano. Quem entende o que eu estou falando? Não é a força humana, não é o braço humano, é a glória de Deus, é a cura, é o milagre, é a santidade, é a autoridade de Deus. O movimento religioso no início da igreja perseguiu a igreja. E quando eles viram Pedro testemunhando da ressurreição de Cristo, eles não viram uma pessoa com recursos humanos, com sabedoria humana, com força humana. Eles viram um simples pecador, mas que falava com tanta autoridade, tanto poder, um simples pescador. Eles falaram: ele esteve com Jesus. Oh, meu irmão, você vai levar Jesus no seu lar, você vai levar Jesus nas faculdades, você vai levar Jesus no seu ambiente de trabalho, e você vai falar com tanta paz, com tanta propriedade, com tanto poder, que as pessoas vão falar: realmente essa pessoa mudou. Se tem algo que me marcou, é quando os da sua própria casa reconhecem a sua mudança. Quem concorda comigo, né? Você pode ignorar quem não é da sua casa, desculpe, né? Mas quando a sua própria casa, aquela pessoa que te conhece desde pequenino e fala: olha, essa pessoa mudou porque ela teve um encontro sobrenatural. Eles não sabem explicar por quê, mas nós sabemos, é porque Jesus nasceu, nós entregamos Jesus, a vida para o Senhor, nós aprendemos a desenvolver a fé e a caminhada cristã, e os demônios e os temores e as limitações ficaram para trás. Quem pode aplaudir o Senhor? E certa vez o meu irmão mais velho falou: eu conheço dois Paulo. O Paulo antes da igreja e o Paulo depois da igreja. Eu falei: obrigado, Senhor.
o encontro com o Senhor é genuíno. Várias pessoas na igreja, a bispa ouviu da boca de uma pessoa aqui na igreja, que os colegas profissionais dela, que convivia com elas há ano, com essa pessoa há ano, falaram: olha, você está diferente, você mudou para melhor. O que aconteceu na sua vida? Você fala: Jesus nasceu. Fala comigo: Jesus nasceu, e Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e muita mudança virá para melhor. Irmãos, não é uma mudança do sistema, é uma mudança de dentro para fora. Não é uma questão política, não é uma questão militar, não é uma questão econômica, é uma questão que aonde você está, Deus está com você, o poder de Deus, a palavra de Deus está com você, e essa palavra vai sobressair, e Deus vai te usar para abençoar milhares de pessoas, em nome de Jesus. Quem recebe isso diz amém. Isso fala de governo, de autoridade. O diabo entende disso, ele quer o poder, ele quer o domínio. E Jesus ensinou o caminho de quem quer ter poder. Qual que é o caminho de quem tem poder? Servir. Quem quer ser maior, sirva a Deus, mas sirva ao próximo. Irmãos, se você não serve a igreja que você vê, você não serve a Deus que você não vê. Tem gente que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, essa pessoa, ela acha que ela pode ser um cristão pleno fora da igreja. Não funciona, porque a palavra diz: quem não ama a Deus, quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Estar na igreja é uma benção. Quem acha uma benção? Eu acho maravilhoso. É maravilhoso estar na igreja, mas de vez em quando tem problema. Quem concorda comigo? De vez em quando tem problema. Tem uns problemazinhos, né, que nós enfrentamos. E o apóstolo João, e lá em 1 João, ele é bem claro, capítulo 5, eu falo: se você não ama o seu irmão que você vê, e você fala que ama a Deus, você é mentiroso. Não fui eu que falei, foi o apóstolo João. E ele explica: se você diz que ama a Deus que você não vê, você tem que amar aquele que é nascido de Deus. Fala para o seu irmão: tu és bem-vindo na minha vida. Fala: eu te amo. Aleluia. Quem ama a sua igreja? Quem ama o seu irmão? Não tem jeito de você ser um cristão desigrejado. Isso não existe. E a igreja é onde a glória de Deus se manifesta, onde Deus vai governar a nossa mente, vai governar as nossas emoções, vai nos dar força para enfrentar Golias, muralhas de Jericó, vencer gigantes. Vai abrir portas para nós estando na igreja. Fala: Senhor Deus, eu quero fidelizar o meu coração para estar na minha igreja em 2025, todos os domingos. Quem vai tomar posse disso aí, não? Fala para você, mãe, não é online não, viu, irmão? Esse trem de online não, você não vai ser arrebatado online. Já pensou? A igreja é arrebatada presencial e você fica online. Fala: ó, não. Você vem na igreja presencial, amém? Então, apareceu um sinal extraordinário, Apocalipse 12:1. Uma mulher vestida do sol. A igreja que vai preceder a volta de Jesus, ela não vai estar revestida da glória da lua, que representa sabedoria e força humana da humanidade. Ela vai estar revestida da glória de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Bem forte. É a glória de Deus. A nossa conferência em São Paulo foi voltando à essência. E o ano que vem a nossa conferência vai ser o ano do propósito. Vai ser resgatar
o propósito que Deus tem para nós. Essa é a manifestação. A igreja vai pôr todas as coisas debaixo da glória de Deus. Então agora volta lá, porque nós não vamos pregar Apocalipse, nós vamos pregar o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. Eu já estou quase terminando, né, irmão? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, mas não era qualquer um, era mais maravilhoso que Moisés. Quando Moisés nasceu, os pais de Moisés pensaram: esse menino tem um chamado especial. E ele foi colocado no cesto, criado no palácio, foi um grande libertador de Israel. Mas quando Jesus nasceu, superou todos os profetas. E Deus depositou sobre o homem, sobre os ombros daquele criança, todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. Ele cresceu em graça e verdade. Ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu a sua missão, ele derramou sangue, ele comprou a sua igreja pelo seu sangue, ele nos escolheu, ele nos plantou na sua igreja. E a palavra diz: ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Não vai faltar sabedoria para os seus negócios, para você relacionar com o seu cônjuge, para você educar teus filhos num mundo tão difícil. Você vai educar teus filhos no temor do Senhor, eles serão poderosos nesta terra, como diz o Salmo 112, junto com você na igreja, vão pisar a cabeça dos demônios. Não vai faltar sabedoria, poderoso, Deus poderoso, não vai faltar poder na sua vida em 2025, para vencer gigantes, para atravessar o Rio Jordão, para destruir muralhas de Jericó. Eu estou falando figuradamente, mas se levantar a muralha vai cair, se transbordar o rio você vai passar a pé enxuto, meu irmão, e se levantar um gigante na sua frente para te intimidar, você vai derrubar ele, porque o seu Deus é poderoso. Pai eterno, fala comigo, Deus corrige porque ama. A palavra diz que nós não devemos abandonar a disciplina do Senhor. Tem cristão que a hora que Deus quer corrigir para ele crescer, ele pula fora. Quem entende o que eu estou falando? Quem já pulou fora uma vez não precisa levantar a mão, né? Mas a palavra diz: olha, Deus corrige o filho que ama. Por que um pai corrige o filho? Porque quer ver ele crescer, quer ver ele na sociedade uma pessoa sóbria, uma pessoa madura, uma pessoa que tem resiliência, que tem capacidade de superar a dificuldade. Quem quer isso, né? Deus corrige, ele é Pai eterno. Fala, Pai corrige, mas não rejeita. Pai corrige com amor. O apóstolo César, muitos anos, ele teve uma cobertura da pessoa do Jack Shisley. Eu conheci ele pessoalmente, meus filhos conheceram. Ele falava: para você corrigir uma pessoa, primeiro você tem que amar ela, senão a correção não funciona. Deus primeiro amou e depois ele corrige. Você e eu precisamos aprender a valorizar o amor de Deus. E é o Pai eterno, fala: o meu Deus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus poderoso, mas é o Pai eterno. Fala, é o Pai que corrige, mas que ama, que não rejeita. Para o nosso bem ele nos corrige. E finalmente é o príncipe da paz. Fica de pé. Oh, coisa preciosa que
que não se compra com dinheiro, nem com a sabedoria humana, é a paz. Pois eu quero liberar uma palavra para você. Esse Natal seu vai ter a paz plena, total de Cristo na sua casa. Deus te trouxe aqui para receber essa palavra. Se passar do ponto, vai ficar queimadinho, mas cheio de paz. Amém?